De volta com o Educador Entrevista aqui na companhia da Adriana, fisioterapeuta. Obrigado pela participação com a gente. Obrigada a você, Luciano, pelo convite. Parabenizando os médicos hoje, né, pelo Dia do Médico. Parabéns a todos os médicos, nós, fisioterapeutas, a gente tem uma ligação direta, né, com todas as especialidades médicas, normalmente. E que nos últimos anos acabou cada vez mais se fortalecendo, né? A gente vê cada vez mais a questão da recomendação, do trabalho interligado, né? Isso tem tido um avanço muito grande. Sim, normalmente o médico acompanha o paciente no consultório uma vez por mês, 2 vezes no máximo, ou a cada 3 meses. E quem está ali no dia a dia, do lado do paciente, vendo o que ele sente, como a dor está evoluindo, é realmente o fisioterapeuta. Então, a gente consegue dar, muitas vezes, a ligação é mais nossa, do fisioterapeuta com o médico, que vai explicar para o médico como que o paciente está, do que o próprio paciente mesmo. Uhum. A gente sempre acaba vendo também dentro da fisioterapia estética, sempre a questão de novas técnicas, ou de técnicas que já eram utilizadas em outros locais e que vêm com muito sucesso para cá. E você veio falar hoje uma técnica nova, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é. Sim, é a kinesiotaping. Ela já é usada há mais de 10 anos no exterior, né, nos Estados Unidos, e era pouco utilizada no Brasil, pouco conhecida, né, porque demora um pouco para chegar aqui. Os estudos na área, né, de ortopedia são maiores lá nos Estados Unidos, que é onde tem centros de pesquisas, que as coisas fluem de uma forma diferente do que aqui no Brasil. Então, as pessoas lá evoluem um pouco mais os estudos. Então, começou lá, aqui no Brasil veio para cá uns 5 anos e a procura aumentou mesmo e o pessoal começou a ver a funcionalidade realmente nas Olimpíadas. Né? Porque nas Olimpíadas o pessoal começava a ver, o que é aquela fita colorida, o que ele está usando, o que ele está usando. Atletas aqui do país que não tinham conhecimento passaram a conhecer, né? Atletas de alto nível já conhecem, porque geralmente eles têm um contato, né, no exterior, então já conhecem. Mas o outro tipo de atleta que joga em clubes de cidades de interior, por exemplo, que não conheciam, passaram a conhecer. E como o atleta usa, né, o atleta de alta performance, que é um atleta de Olimpíada, como ele usa esse tipo de faixa, então já dá uma visibilidade, está usando, então vai dar mesmo certo, né? Então vamos começar a utilizar. E virou uma febre mesmo no período da Olimpíada, de curiosidade no primeiro momento e até de uso equivocado, né? A gente vê muita gente só com a fitinha, sem função nenhuma. Primeiro foi o Phelps, né? O Michael Phelps, o nadador que veio com a ventosoterapia, que ele estava com aquelas marcas redondas, né? De hiperemia, que a gente chama, que é aquelas marcas roxas. E todo mundo... Aí veio aquela curiosidade, mas aí na hora que apareceu a fita, né, tem fita de várias cores, né? Até na época da Olimpíada eram fitas de uma cor só. Então, se ela era azul, é só azul, verde. Não muda, não distingue a fita da ação que ela vai fazer no organismo. O que muda é a forma de colocar e qual o objetivo que a gente quer naquele determinado paciente, né? Então, algumas pessoas viajam para o exterior, tenho pacientes minhas, relato de pacientes minhas que viajam para o exterior, encontram a faixa lá, vou comprar. Aí compra a faixa não sei quem me ajudou a pôr, o vendedor da loja, né? E assim, não, calma, não é assim, né? A gente tem que fazer um estudo, realizar a avaliação, ver o que o paciente tem, o que ele sente, qual é o objetivo que nós vamos usar a faixa nele, né? Geralmente, muitas vezes, é sempre ortopédica a ação, e a gente vê ou neurológica, a gente vê o objetivo, avaliou, aí a gente faz a colocação, né? A fita é uma fita elástica, é uma banda, ela vem em rolo, né? Uma fita elástica, na hora que você tira, ela é inteira adesivada por baixo. Na hora que você tira o adesivo, você vai fazer a aplicação.
Só que essa aplicação, a mesma faixa, durante a aplicação, ela tem uma parte fixa e uma parte móvel. Então, a parte fixa não tem tensão. E de acordo com o que o paciente tem, com o que ele necessita, é a tensão que nós vamos colocar nessa faixa, que gira em torno de 30% a 70%. Então, uma pessoa que não tem estudo nenhum de musculatura, não sabe qual a biomecânica da articulação, não vai saber fazer. Né? Não às vezes a gente fala na área de estética, massagem não é só aprender a técnica, ir lá e fazer a massagem. Eu tenho que saber qual o sentido da fibra muscular, qual o sentido dos gânglios linfáticos, onde que desemboca a linfa, para poder realizar uma drenagem, uma massagem bem feita. Isso nessa área é a mesma coisa. Então, assim, se alguém comprou a fita, né, teve a oportunidade de entrar em contato com isso, né, com essa fita, não coloque sozinho. Né? Eu tenho pacientes no consultório que não realizam fisioterapia comigo, tratamento comigo, porque fazem nesses lugares da cidade, em entidade, né, e prestadores de serviço, como tem o estágio da faculdade, tem a clínica da Abadef, tem os meninos que jogam na ONG do Cantinho do Futuro. Então, assim, eu faço avaliação e coloco a fita. Já que faz a fisioterapia já com outro profissional e está sendo bem assistido, bem atendido, então a gente faz esse trabalho de colocar a fita, né? Porque não é todo mundo que coloca e é bom que coloque uma pessoa, um profissional consciente do que está fazendo. A gente viu nesse período de Olimpíada o boom da curiosidade a respeito, né, das fitas. Mas tem um porém aí, que é o uso correto. Né? A gente viu muita gente usando até fita que não é nem específica, só para falar que estava, para colocar uma foto na rede social. Né? Em que casos, especificamente, que é indicado? O que ela substitui aí de tratamentos? Antigamente, há uns 30 anos atrás, tem um método que foi criado, né, pelo Macônio, que é quem leva o sobrenome dele leva o nome da técnica, que é uma técnica que a gente faz uma bandagem específica para um específico grupo de exercícios para a região de joelho, que é quando tem alguma enfermidade, como síndrome femoropatelar, como condromalácia da patela. Nós fazemos esse tipo de bandagem para fazer uma sequência de exercícios. E o Macônio também desenvolveu uma outra bandagem, que é uma bandagem, ela é fixa, então o paciente não consegue fazer movimento para a dor muscular, que você vai inutilizar aquela região. Então, ou seja, não vai haver movimento, não vai trabalhar aquela articulação, aquele local. Isso é o método de Macônio, bandagem de Macônio. Existe também o método de spider tapes, que nós fazemos com esparadrapo, que é uma técnica para alívio de tensão muscular. Então, é outro tipo de técnica. A bandagem de Macônio, existe o elástico específico para o Macônio, mas aqui no Brasil não é viável porque é muito caro, então a gente acaba fazendo em consultório com esparadrapo. E esparadrapo pode dar alergia, então a gente faz a bandagem, coloca a bandagem, faz a sequência de exercício, tira e vai para casa, para não dar alergia, né? E o spider tapes a gente já coloca e já fica assim, no máximo, a gente pede de 12 a 24 horas justamente para esse caso de alergia. Às vezes o esparadrapo é hipoalergênico, mas mesmo assim ele costuma dar. Às vezes a pessoa nunca teve alergia ou já usou, você usa no mesmo paciente 2 dias, no terceiro dia ele vai ter alergia. Então a gente retira. A bandagem do kinésio tape, ela já é diferente. Existe a fita original, que é a fita do kinésio taping mesmo, é a fita que eu mais gosto de aplicar, porque ela realmente tem uma qualidade, uma durabilidade superior aos outros tipos de fita que a gente tem no mercado. Hoje em dia tem vários outros tipos de marca. Não é ruim, a gente consegue utilizar da mesma forma. Mas, assim, a gente que é profissional, a gente sempre tem. Na estética tem o creme que eu prefiro, na fisioterapia eu tenho o aparelho da marca tal que eu prefiro, então a gente sempre tem isso, né? Então, assim, as outras marcas a gente também faz a aplicação. Então, corta,
mede, né, onde vai fazer, a gente corta e faz essa aplicação. A fita da Kinesiotape, eu faço a aplicação no consultório e a gente indica ficar no máximo de 3 a 5 dias, né? Com a tecnologia de hoje, as fitas, elas conseguem ter uma durabilidade, uma resistência à água, então pode tomar banho normalmente, ao suor, se faz atividade física, pratica atividade física, realiza atividade normalmente, não tem nenhum problema. Só quem pratica atividade em piscina, que é a piscina aquecida, que geralmente a fita ela sai mais rápido, né? Acredito que com a durabilidade, com a resistência da água, faz um movimento, já dá um pouco de resistência e tem o calor da piscina aquecida, então a fita ela dura um pouco menos, mas geralmente é de 3 a 5 dias. Então, aplica num dia, fica com a semana toda, tira, deixa a pele respirar 2, 3 dias, aí depois a gente aplica novamente. Tem que ter a asepsia da pele, a gente faz a asepsia antes de colocar a fita, e quanto melhor, assim, quanto melhor a asepsia e quanto melhor a qualidade da fita, mais ela dura, mas não é indicado ficar mais do que 5 dias com a fita, porque também, a partir de 5 dias, por mais que a fita seja boa, né, seja de uma qualidade boa, ela não vai durar tanto tempo a resistência que eu coloquei ali, que é aquela resistência que eu expliquei, de 30% a 70%. E de fato vai retrabalhar a tua musculatura, né? Quando a gente pensa nisso, ela trava uma parte e acaba exigindo mais de outra. Então, ela tem... As aplicações da fita pode ser drenagem, mas não é uma drenagem estética. É uma drenagem para edema ou linfedema, que a gente faz uma aplicação de uma técnica diferenciada para drenar esse edema. A gente pode usar como analgesia. No caso da analgesia, você alivia a tensão daquele músculo, daquela musculatura, para poder executar um movimento e sentir o mínimo possível de dor. Ou, quando o paciente faz algum movimento que ele sente dor a este movimento, você coloca a fita para diminuir a ação biomecânica da articulação. Por exemplo, você tem uma gangorra. Então, é um de um lado, o outro do outro, e um sobe e o outro desce. Se eu quiser que esse aqui sobe menos, então eu vou pôr um ponto de apoio para ele não fazer tanto esforço para subir. A bandagem funciona dessa maneira. Você vai tentar tirar um pouco o torque daquela região para poder fazer o movimento e não sentir dor, principalmente em atletas, né? Mas indivíduos normais, hoje a gente faz para analgesia de nervo ciático, cervicobraquialgia, pessoas que trabalham sentado, computador o dia todo, a gente faz para alivio da região de trapézio superior. Então, a gente, corredores, né? Porque hoje a corrida, o pessoal começou a tomar gosto de corrida, né? Todo mundo gosta muito de correr hoje. Então, a gente faz para alívio de panturrilha, né? Tendinite, de gastrocnêmio, sólio, tem de canelite, né? Porque hoje muita gente tem canelite por causa da corrida. Então, a gente consegue fazer esse alívio, né? Da dor, fazer ou uma drenagem e possibilitar a movimentação de uma forma mais correta possível e que sinta menos dor. A Regina coloca uma questão interessante aqui, né? Existem bandagens com anestésicos ou com produtos que auxiliam no tratamento? Na técnica de bandagem da Kinesiotape não existe uma fita que tenha analgésico, que tenha algum tipo de medicamento. É da técnica. Ela deve estar se referindo àquelas fitas que você compra, né? Você compra um adesivo, mais ou menos, geralmente desse tamanho. Os famosos emplastros. Você vai cortando. Aquele adesivo, ele tem a funcionalidade de você colocar e ele anestesiar o local, somente. É isso, ele não faz o mesmo trabalho do Kinesiotape. Então, é outro tipo de bandagem, é outro tipo de objeto. Na verdade, se a gente usar a Kinesiotape como objetivo de analgesia, é o mesmo resultado, mas não é o mesmo tratamento. É realmente uma fita que tem esse medicamento.
Hoje em dia, o mercado já evoluiu, então, mercado, né, para vender. Hoje tem a fita do Kinesio Taping de várias marcas, hoje tem colorida, tem com estrela, é para criança, tem Mickey, tem Minnie, tem para mulher, tem platinada, dourada, hoje existe, desenhada, antigamente não existia, era fita cru comum de uma cor só. Hoje em dia a gente já brinca, né, eu falo que eu brinco, coloco uma de uma cor, outra de outra cor, conforme o paciente escolhe. E também tem essa questão prática aí, né? Se a gente for pensar na bandagem que tem algum produto químico lá, que auxilia o tratamento, a gente sabe que todo medicamento tem algum tipo de efeito colateral. Quando a gente pensa no uso da fita pura e simplesmente, a gente reduz muito isso. Então, quando a gente toma, eu aprendi muito isso no meu mestrado, que todo medicamento que a gente toma, desde a aspirina que a gente ingere, um dia estou com uma dorzinha de cabeça, vou tomar uma aspirina. Hoje está tudo bem, mas o uso contínuo, por mais que você use uma vez por semana, mulher só no período menstrual, com o tempo é como se fosse o banco, você vai colocando o dinheiro lá, se você não tirar, vai colocando. É a mesma função, quando a gente toma um medicamento, quando a gente chegar a uma idade, a conta vai chegar para todo mundo. Então, se a pessoa puder evitar tomar o medicamento, é ideal. E a fita veio para isso, né? Então, você faz, estou com uma dor, às vezes toma remédio, não resolve. Então, vamos tentar uma terapia que vem para complementar. E, às vezes, até não haver a necessidade de tomar um medicamento para não ter esse efeito colateral mesmo. O Giovanni aqui, né, ele faz fisioterapia porque tem Parkinson, né, há 10 anos. Nesse caso, a fisioterapia é para a vida toda. O Parkinson, a fisioterapia ela é essencial. Para o resto da vida, é uma forma de tratamento, né, dos sintomas que ele já tem e prevenção do que pode vir, né? No Parkinson, muita prevenção de queda, de exercício de força, equilíbrio muscular, para ter uma vida com uma vida de qualidade possível quanto melhor. É quase como tudo na vida, né? A pessoa que faz uma prática esportiva, ela vai ter que fazer a rotina de treinamentos a vida toda para ser um grande atleta. Um músico tem que fazer a rotina de ensaios a vida toda. É que nós somos, de certa forma, muito desleixados nesse sentido com a própria qualidade de vida, né? Porque se a gente fosse parar para pensar, todo mundo teria que fazer ou uma pequena fisioterapia ou uma pequena ginástica laboral todos os dias. É esse negócio da conta que eu falei, né? O que a gente vai vivendo na nossa vida, a ingestão, o que a gente come, a forma que a gente se exercita, tudo vai caindo nessa conta, né? Hoje o indivíduo tem 20 anos, um dia vai ter 30, depois 40, depois 50. Como que você está cuidando da sua saúde agora, nesse momento? Estou me alimentando bem? Estou praticando uma atividade física? Então, são coisas que a gente deve pensar. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Né? Assim, a minha saúde. Porque a saúde, a gente nasce, graças a Deus, né? A maioria nasce com a saúde. E a gente vai ter ela enquanto a gente está cuidando. Então, tudo que for para cuidar, claro que o que é em excesso, em exagero, às vezes acaba danificando, trazendo um malefício do que é um benefício. Mas o que a gente puder fazer para cuidar da saúde, o que a gente preservar enquanto a gente pode, né, que tem as áreas de atuação da saúde, que seria a área primária, que é a prevenção de saúde, que o governo tenta inserir, né, mesmo todos esses problemas de crise, o governo tenta inserir isso nas unidades de saúde, né, para realmente cuidar enquanto tem, porque enquanto você tem a sua saúde, você vai conseguir ter uma sobrevida melhor, e aí quando você chegar numa idade mais adulta, ou na terceira idade, que é a chamada melhor idade, você ter uma condição de vida boa, uma saúde boa, é essa conta que a gente tem que fazer. A Ana Júlia coloca, né, a gente vê muito a questão do uso por atletas, e pouco por pessoas comuns. Era uma questão que virou moda junto aos atletas, ou o fato é o desconhecimento mesmo desse uso? Aqui no Brasil, como eu já havia falado, a Kinesio Tape se tornou
popular a partir das Olimpíadas. Então, como eram atletas, né, o pessoal acha que é só atleta que pode utilizar, e não é, né? A gente faz para alívio de dor do nervo ciático, da coluna, cervical, de tendinites, né? Até para o atleta do final de semana que quer jogar e aí sente dor, aí chega no consultório, tô com uma dor aqui nas costas e tal. Aí a gente pega, faz o uso da bandagem, não é só para atleta, não. Hoje a gente usa já, né, essa cultura que veio do Brasil foi com as Olimpíadas. Mas da onde a técnica veio, né, que é dos Estados Unidos, ela lá é utilizada para todo tipo de indivíduo, não só para atletas, não só para quem é um paciente que sente dor, faz para alívio da musculatura, alívio muscular, porque quem nunca foi arrastar um balde, fui pegar alguma coisa, uma caixa pesada. Então, isso acontece com todo mundo. E a bandagem está aqui para isso, para ajudar a tirar dor, para ajudar a ter um potencial maior do uso da musculatura. Uhum. A Camila perguntando, né, se é interessante usar técnicas em paralelo, né, usar a kinésio e outras técnicas. Então, geralmente, quando é para patologia, é indicado estar fazendo tratamento ortopédico, fisioterápico, porque só a bandagem não vai trazer o resultado que a pessoa precisa, que ela necessita, que é o que a gente briga muito na fisioterapia. Não adianta aliviar o sintoma, né? Você tem que eliminar a causa. Então, quando você sente dor em algum local, pode ser esse dia que arrastou, que pegou algo que fez um esforço maior do que está acostumado. Se eu pegar e chamar você agora, Luciano, vamos correr daqui até Brodowski. Você vai? Pode ir. Mas o que vai acontecer depois, né? Para um indivíduo que é treinado, uma pessoa que já corre semanalmente, fala, vamos daqui até Brodowski, a pessoa consegue ir. Então, ela tem um esforço muscular, ela tem um preparo para fazer aquele esforço. Então, quando a pessoa não tem o preparo, ela faz um movimento e ela sente uma dor e a gente pode fazer a kinésio para aliviar essa dor, nesse tipo de caso. Agora, um caso de uma hérnia de disco, que já tem uma patologia, já foi ao médico, tem a patologia já diagnosticada com exames, com o exame clínico do médico. Então, a gente, quando já tem esse diagnóstico, a gente trata, geralmente com a fisioterapia, junto com a kinesiotape. Então, tem salvo para esses casos. Um dia eu fiquei muito nervosa, muito tensa. Tem pessoas que têm crise de enxaqueca, né? Porque aqui na região do crânio, a gente tem a musculatura do músculo occipital. E ela desce, tem toda uma interligação com os músculos do trapézio, do pescoço. Então, vai descendo. Então, às vezes, até quem tem crise de enxaqueca, a gente já começa a fazer desde a cervical, já para aliviar essa tensão. Então, nesses casos, a gente pode fazer só a aplicação da técnica. Agora, para casos patológicos, é indicado estar, sim, fazendo um tratamento junto para que a kinésio faça o potencial dela, a gente consiga utilizar ela no seu potencial máximo, junto com o tratamento para dar um ótimo resultado. Porque a pessoa investe, né? Tem um valor de custo da sessão, tem um valor de custo da faixa e a pessoa está investindo, então ela quer ver um resultado. Então, para ter um resultado, tem que ter essa interligação de saber avaliar, ver o que a pessoa tem e ela usar todas as técnicas necessárias para aquilo. Uhum. E é isso, né? O conjunto de técnicas às vezes é mais eficiente do que uma técnica isolada. A gente vê muito essa questão, né? De, eu estou fazendo tal tratamento e estou esperando, aguardando o resultado. Mas ter essa possibilidade de uma ação conjunta, às vezes é bem mais ágil, aí, não só no processo, como na qualidade do tratamento. Sim, é o que eu comentei da causa. Não adianta você eliminar o sintoma, fazer uma técnica só e achar que só aquilo ali vai dar resultado, né? O resultado, tanto da fisioterapia quanto da estética, que eu comento com meus pacientes, é 50% a minha técnica, 50% o paciente, né? Não adianta eu ir lá fazer fisioterapia, tem dor na coluna e dormir de uma forma errônea. Não adianta ir lá fazer o tratamento estético para melhorar,
uma gordura localizada e não cuidar da alimentação, não fazer uma atividade física mínima. Então, hoje tudo é muito interligado, né? Hoje a gente consegue enxergar o campo multidisciplinar, até mesmo dentro da fisioterapia. A fisioterapia foi criada mais da forma ortopédica, depois já veio a neurológica, hoje fala-se muito de desportiva, tem a área uroginecológica, então a gente tem geriátrica, tem várias áreas. Então, se a gente conseguir unir todas essas áreas, né? E fora da fisioterapia, tem pacientes que fazem terapia ocupacional, tem pacientes que fazem, quando trabalha, você até comentou no outro bloco, sobre a ginástica laboral, quem trabalha em ambientes sentado, em pé o dia todo, infelizmente nós temos uma norma no Brasil hoje que a gente não pode obrigar o paciente, o funcionário a fazer a ginástica laboral, ele faz só se ele quiser. Mas se a pessoa pode fazer, por que não fazer? Para ajudar, para melhorar, né? Que é aquela causa aquilo que a gente comentou sobre a prevenção. Exatamente, né? A gente fica muito na questão do tratamento e esquece que poderia ter uma ação preventiva rotineira aí para todo mundo. Se a pessoa sabe, eu vou jogar uma bola esse final de semana, eu tenho um jogo, mas tem aquela dorzinha naquele joelho, ou aquela dorzinha naquele tornozelo. Então, como é que eu vou fazer? Faz a kinésio, né? Faz a kinésio para você poder fazer e não sentir aquela dor. Talvez vai até evitar de tomar um medicamento, porque chega, tô cansado, tô com dor, para não ter que tomar esse medicamento. Vou trabalhar, nossa, meu trabalho é exaustivo, tenho várias horas de trabalho, vou dar plantão nesse dia, né? Vou ter que ficar muito tempo em pé, vou trabalhar muito com as mãos. Então, vamos fazer a kinésio para evitar de dar essa função, evitar essa dor, esse mal-estar que possa ter, né? Quem tem enxaqueca já sabe quando vai começar, né? Que ela começa a dar, geralmente, alguns indivíduos, ela começa a já dar uns sinais. Então, vamos colocar, começou, já vamos lá, vamos colocar, para não ter que tomar um remédio, não ter que tomar uma injeção, vamos conseguir, né, o máximo que a gente puder prevenir, né, e manter a saúde. Tem também uma questão do período de ajuste, né? Muitas vezes você está fazendo um tratamento, uma ação de fisioterapia, em que, né, corrige uma coisa e vai dar dor num outro ponto até que tudo entre no eixo. Isso é muito discutível na kinésio. Foi até bom você tocar nesse assunto. Porque, assim, o paciente chega, muitas vezes existe a receita de bolo, né? O que a gente aprende. Tanto na fisioterapia, quando o paciente chega, a gente primeiro elimina a dor, para depois começar a ver realmente o que está causando aquilo, para poder fazer a reabilitação. Na kinésio, quando o paciente chega a primeira vez, vamos avaliar o que você tem, o que você sente, como que é a dor, onde começa, onde termina, vamos avaliar a função muscular, vamos fazer o movimento para ver como que está movimentando essa articulação. Porque a kinésio, no nosso músculo, o músculo do nosso corpo, o músculo humano, ele tem aquela pele igual àquela que a gente compra mesmo no supermercado, do bife. A gente vê muito no frango e no bife, né? Aquela pelinha. Aquilo ali é uma fáscia muscular. O nosso músculo tem essa fáscia muscular. E a kinesioterapia, ela mexe nessa fáscia. Então, a gente põe para aliviar essa fáscia. Então, na hora que eu estou fazendo a avaliação, eu vejo o paciente. Fiz a avaliação, eu faço a aplicação de uma forma. Aí ele chega, uma semana depois. Como é que foi? O que teve que jogar, você jogou? Você trabalhou? Como foi? Então vamos. Então a gente conversa, reavalia novamente e eu palpo para ver alguma linha de tensão, algum nódulo. Aí eu coloco a bandagem de forma diferente. Aí o paciente olha para mim, mas não foi assim que você colocou da outra vez? Não, porque a dor mudou. Você fez, a tensão está aqui, não está mais no mesmo lugar que estava. Então, a mesma forma que o jeito que o paciente chega, o quadro clínico é de uma forma, a aplicação da bandagem vai ser da mesma forma. E eu fico até feliz quando eu tenho que mudar, porque a maioria das vezes quando eu mudo é porque melhorou. Então, se está melhorando, às vezes a bandagem era muito grande, vai diminuindo. Então, se eu estou mudando, a maioria das vezes é porque está melhorando. Então,
Às vezes algum paciente fica apreensivo, colocou diferente, não vai dar resultado. Não, vai dar resultado. Estou colocando de forma diferente porque a dor já diminuiu, o nódulo já diminuiu, né? A dor diminuiu, o edema. Então, a gente muda a bandagem de acordo com o quadro clínico do paciente. Porque está havendo um ajuste. Exatamente. Sem dúvida. Adriana, quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição, parabenizar aí pela questão da nova técnica implantada e esperar realmente aí que a gente tenha pessoas com cada vez mais resultados positivos nessa aplicação. Muito obrigada, Luciano, pela oportunidade de estar aqui explicando essa técnica, né, para todo mundo, e o que a gente puder ajudar em qualidade de vida e em saúde para a população, estamos aqui. Maravilha. Bom, no próximo bloco a gente vai falar de cuidados com os nossos pets nesse período de calor intenso. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia da Débora. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, nesse período de verão intenso aí, a gente percebe que muito das idas dos nossos pets, dos nossos cães ao veterinário é em função de a gente não fazer os ajustes necessários para esse período de calor intenso. Sim. Esse período de calor intenso, imagine, nós temos que tomar muito cuidado conosco. Por exemplo, nós temos que tomar bastante água, passar protetor solar, não fazer exercícios entre 10 horas e 17 horas da tarde. Então, assim, os animais, eles também têm que ter esse cuidado. Os pets, vamos dizer assim, os pets que têm os proprietários, porque mesmo com esse calor, os animais de rua, você pode ver que são poucos que se arriscam a ficar perambulando pela rua. Mas vamos falar dos pets que têm proprietários. Eles também têm que ter esses cuidados. Então, não fazer caminhadas ou exercícios com o animal entre 10 horas da manhã e 17 horas da tarde. Por quê? Porque o asfalto está quente, as calçadas estão quentes e os coxins plantares e palmares, vamos dizer assim, a palma das patinhas e a planta das patinhas, aquela almofadinha, isso mesmo, elas são muito sensíveis. Então, elas sofrem queimaduras caso a pessoa insista em fazer esses exercícios nesses horários. Então, assim, nesses horários também manter o animal na sombra, sempre trocar a vasilha de água para ter uma água fresca. E qualquer dúvida que a pessoa tiver, ela tem sempre o seu veterinário médico de confiança. Então, assim, entre em contato com o médico veterinário de sua confiança para esclarecer as dúvidas, mas os cuidados são os mesmos. Uhum. E tem uma questão aí que você coloca que é interessante, né? O cãozinho não vai saber dos riscos desse período, né? Então, a gente tem que adequar a rotina deles. Sim. Em função disso. Olha, maneirar nos exercícios, ele vai querer pular, correr do mesmo jeito que ele faz todos os dias. Sim. Então, a gente tem que construir uma rotina que acalme nesse sentido. Sim, porque toda agitação demanda um gasto de energia maior. E com esse calor, esse gasto de energia é maior ainda, o que pode provocar alguma disfunção, alguma dor muscular, uma respiração ofegante demais devido ao calor. Então, assim, o proprietário tem que ficar atento em, assim, dar uma maneiradinha nas brincadeiras, nos exercícios, nos horários que está muito mais quente do dia, que a gente sabe bem, entre 10 horas da manhã e 17 horas da tarde aí. É lógico que tem animal que fica sozinho em casa porque o proprietário trabalha. Então, de repente, na hora que o proprietário chega em casa, esse horário das 17 horas já passou, né? Esse horário muito quente. Então, é nesse horário, a partir desse horário, que está um pouco mais fresco, que as pessoas podem entrar em contato com o seu pet. A Vanessa coloca uma questão também interessante, né? Os cães regulam a temperatura e transpiram de uma maneira diferente dos humanos. Vamos explicar um pouquinho como isso funciona, até para as pessoas entenderem. Sim, os cães regulam a temperatura do corpo deles através das patinhas, desses coxins plantares, e pela respiração.
Então, um animal que você está vendo num calor desse, com uma respiração muito ofegante, não é que ele está tendo algum problema respiratório ou cardíaco. Ele simplesmente está fazendo as trocas gasosas para controlar a temperatura do seu corpo. Então, assim, muitas vezes o animal chega numa clínica muito ofegante, mas é porque ele vem dentro do carro com esse calor, ou está dentro de casa brincando num horário que está muito quente. Então, o proprietário, é por isso que eu digo, o proprietário ele tem que ficar atento e também trocar a água da vasilha para que essa água fique sempre fresca, porque o animal vai procurar a água também pelas trocas gasosas que ele faz. E de fato, né, a gente acaba vendo isso. Muitas vezes as pessoas optam nesse período por uma tosa mais radical do animal e etc. E às vezes a gente vê matérias a respeito disso falando que assim, olha, não é isso que vai aliviar tanto assim, já que não é pelo corpo que o cão transpira. Isso mesmo. A tosa, a gente até fala assim, mais porque vai incomodar um pouco, mas não ao ponto de fazer o controle da temperatura do animal. Como eu disse, as trocas gasosas é feita pela boca, através da respiração, e pelas patinhas também. Então, por isso que a gente fala também para que o animal não seja submetido ao calor intenso do asfalto e da calçada nesses horários, nesses dias muito quentes. Quando se pensa também na questão de outras estruturas de regulagem de temperatura, o Cláudio colocando, né? Se eu der água gelada, ajuda ou pode prejudicar? Não, assim, a gente fala assim, às vezes, para pôr um gelo na água, porque tem animal que gosta de beber água mais. E tem aquele animal que o proprietário relata que fala assim, esse animal é difícil de tomar água. Então, a gente, às vezes, dá um estímulo, põe um gelinho na vasilha, não que a água precise ficar muito gelada, mas põe uma ou duas pedrinhas para que estimule o animal a ir lá lamber a água, o gelo dessa água e possa beber a água. Ou então, assim, uma água de coco também um pouquinho mais geladinha, já que esse animal não bebe muita água, você vai estimulá-lo com uma água de coco um pouquinho mais, numa temperatura um pouquinho melhor. Então, pode ser aí uma ação que vai beneficiar. Pode, não tem problema nenhum. O Caio aqui colocando, né? Eu tenho um ventilador de chão e meu cachorro fica praticamente o dia todo à frente do ventilador. Ele pergunta se pode ter algum risco. Não, risco nenhum. O risco que nós temos nessa época de muito seca e esse vento é a poeira. O animal ele pode desenvolver rinite alérgica, ele pode desenvolver até uma sinusite, igual nós mesmos. Nessa época de muita seca e muita poeira, até conjuntivite também. Por quê? Porque eles ficam com os olhos e o focinho muito mais perto do chão do que nós temos o nosso nariz e a nossa boca e os nossos olhos. Então, eles estão muito mais propensos à poeira do chão, respirando a poeira do chão, do que nós mesmos. Débora, falando um pouquinho aqui a respeito desses cuidados, a gente falou muito dos cães, vamos falar um pouquinho a respeito dos gatos, né? A gente sabe que gato é um pouquinho chato, às vezes, com relação à água, né? A tomar água, etc. E muitos apresentam problemas em função disso. Sim. Os gatos, eles, geneticamente, eles têm muito problema renal em função de não beber água. Então, com isso, foram criadas algumas alternativas para que eles bebam água. Então, nós temos aquelas famosas fontes de água para gato. Então, aquele barulhinho da água circulando faz com que eles tomem água. Eles gostam da água movimentando. Então, é muito comum o proprietário falar assim, olha, ele vai, a hora que eu estou na pia, ele pula na pia para beber a água da torneira, quando a torneira da pia está aberta.
Então, aqui, ele gosta de beber água circulando. Então, assim, nós temos as fontes de água própria para gato. Aquela circulação de água e aquele barulhinho vai estimular o gato a beber água. Perfeito. É uma alternativa. Nessa questão que a gente falou dos cães com relação à tosa, os gatos também, né, esses gatos mais peludos, é interessante tosar no período de calor ou não tem? Também eles funcionam regulando a temperatura como os cães? Eles funcionam regulando a temperatura como os cães também, né? Eles têm o hábito, inclusive, de ficar muito mais na sombra do que o cachorro. O gato ele procura muito mais a sombra, o frescor do ambiente do que o cachorro. O cachorro ele quer muito mais estar próximo do dono. O gato ele vai na onde fica bom para ele. Se está fresquinho naquela sombra, não importa se o proprietário está perto ou não, ele vai ficar naquela sombra, né? Então, assim, eles regulam a temperatura da mesma forma que o cão, só que eles procuram muito mais o frescor do ambiente. Então, a gente vê que, nesse sentido, eles se cuidam mais. O problema aí com o gato é a água mesmo. Isso mesmo. Outros animais, né? Coelhos, aves, é o que a Regina pergunta aqui também. Eu acho que o princípio é oferecer água em abundância. Isso. Como os coelhos, geralmente, eles estão criados em gaiolas, né? Os pássaros também. Essa época do ano, se você costuma colocar frutas para as aves, elas têm que ser trocadas, essas frutas. Se você põe fruta de manhã, você troca a fruta da tarde, porque a deterioração da fruta pelo calor, ela é maior. A água também é a mesma coisa. Ela tem sempre que estar fresca. E os jornais, não sei se a pessoa costuma colocar jornal na gaiola, também pelo menos trocar umas 2 vezes por dia. No caso dos coelhos, se forem coelhos de gaiolas, também, que se for oferecido frutas, legumes, verduras, que sejam oferecidos pelo menos 2 vezes por dia. Não sei se a pessoa dá a ração, também deixa a ração lá e troca a fruta, troca o legume, pelo menos 2 vezes por dia, deixa a gaiola limpa e o pote de água sempre fresca, limpa e fresca, a água do pote. Perfeito. Com relação à questão que você coloca muito bem aí com relação às frutas, verduras, legumes, etc. Muitas vezes essas coisas fermentam, se a gente não retirar, e pode gerar prejuízo para a saúde do animal. Sim, o animal, uma fruta deteriorada pelo calor, ela é desagradável de ser ingerida pelo animal. E ela pode provocar uma diarreia. E às vezes a pessoa acha que o animal está doente e não é que ele está doente por algum motivo, uma patologia bacteriana ou viral. Ele apresenta esse tipo de patologia porque está ingerindo uma fruta, um legume, uma verdura deteriorada pelo calor. Então, assim, muito cuidado com animais, principalmente de gaiola, nesse quesito. Eles podem apresentar diarreias justamente porque estão ingerindo uma fruta deteriorada, um legume, uma verdura, porque está lá e ele vai sentir fome e ele vai comer. Com relação a esses cuidados de rotina aí, né, que a gente acaba tendo com os animais no período de extremo calor e sempre com essa tensão. A Juliana colocando aqui, né, nesse período meu cão dispensou todas as estruturas em que ele dormia, casinha, almofada, etc. Ele dorme no chão o tempo inteiro. Ela pergunta se é normal mesmo. Não, pode ficar tranquila, viu? É normal. Como eu disse, o gato, ele procura o frescor do ambiente, só que ele é muito mais independente, por exemplo, que o cão. No caso do cão, ele vai dispensar as cobertas, vai dispensar a caminha, porque ali, juntamente com a pelagem dele, vai esquentar o local. Então, ele vai procurar o frescor do ambiente, que é o piso
do chão. Então, pode ficar tranquila que está normal. A Juliana parabenizando pelas informações e colocando a respeito do cuidado também com o sol direto nos animais. Ela pergunta se eles podem sofrer queimaduras como nós sofremos. Olha, muito importante, muito obrigada pelo questionamento. Nós temos animais que têm muito mais sensibilidade aos raios ultravioleta do que outros. Por exemplo, os animais de pelagem branca, tanto o gato como o cão. Inclusive, eles podem desenvolver câncer de pele. E existe no mercado protetores solares para esses animais de pelagem branca. Para os animais de pelagem clara, também é muito mais importante essa prevenção. Você pode entrar em contato com o médico veterinário de sua confiança, que ele vai passar para você um protetor solar indicado para poder proteger. É muito importante que esses animais usem esse protetor solar, porque eles podem desenvolver o câncer de pele, sim, tendo a genética para isso, tá? É que os animais de pelagem branca e albinos, eles são muito mais propensos a desenvolver do que os de pelagem mais escura, que eles já ficam escondidos desse sol direto, porque esquenta, a pelagem mais escura, ela esquenta, né? Então o animal procura a sombra. E esses de pelagem mais clara, eles não sentem tanto aquele calor, aquele quente do sol. Então precisa dessa prevenção, sim. Perfeito. A Miriam aqui com uma questão também interessante, né? Hoje a gente vê um aumento aí dos tipos de pets, né? E um que ficou na moda agora são os porquinhos, os mini pigs, etc. Que esse sim a gente tem que tomar um cuidado maior com relação ao sol. Ah, sim. Eles também usam esse protetor solar. Por quê? Porque ele tem aquela pele fina, rosadinha. Então, assim, é muito importante não deixar esse animal em contato com a luz direta do sol, porque ele vai desenvolver algum problema da pele, inclusive pode desenvolver o câncer de pele também. Então, assim, na época do frio, roupinha neles também, e na época do calor, evitar a luz solar direta e passar o protetor solar neles. Uhum. E é o mesmo produto que a gente usa, né? A mesma questão de fator de proteção. Sim, que a gente vai usar. A mesma. Eu acredito que poderia estar sendo usado aqueles kids, né? Os protetores solares kids, de uma proteção, assim, de uma numeração maior, para poder proteger esses animais. Mas é lógico que a gente sempre fala para o proprietário evitar a exposição direta desse animal ao sol, né? Perfeito. Com relação também a essa questão da alimentação, o Vitor fala, né, que ele tem um husky siberiano, né, e que o cachorro fica alucinado com tudo que é gelado, né, de pedra de gelo em que ele come como se fosse a gelatina, enfim, entre outros produtos. Ele pergunta se pode continuar dando esse tipo de... É que, assim, o husky siberiano, como o próprio nome diz, ele vem da Sibéria, que é um país muito gelado, e nós estamos num país tropical. Então, assim, tem gente que coloca eles numa, vamos dizer assim, aquelas piscininhas de criança que você leva na praia, e põe água e põe gelo para eles brincarem, porque eles sentem muito calor tropical, muito. Então, não tem problema, pode continuar oferecendo o gelo, sim, que não vai fazer mal. Agora, quanto à gelatina, se ele puder fazer uma gelatina sem sabor e colocar alguma coisa, algum caldo de carne nessa gelatina, ao invés de dar o açúcar, a gente prefere, faz uma gelatina com um caldo de carne, sem tempero nenhum, mas evitar dar o açúcar. Uhum.
A Maria Fernanda também com uma questão interessante, né? Nesse período eu posso dar para os meus cães legumes cozidos como cenoura, batata, etc. Pode sim. Olha, a gente fala para as pessoas não darem frutas cítricas. Então, abacaxi, laranja, limão, não dá. Agora, legume, cenoura, batata, chuchu, cozidinho, desde que você deixe até assim, você cozinha, deixa ele dar uma temperatura ambiente, ou põe só um pouquinho na geladeira para dar uma refrescada, mas não deixa na vasilha. O animal comeu, aquilo que ele comeu, não comeu, você dispensa. Não deixa porque fermenta, deteriora por causa do calor. Perfeito. E sempre na questão prática aí, né, de não ter tempero, de ser só o produto cozido. Isso, só o produto cozido. Não vai sal, não vai nenhum tempero pronto, nada. É assim, gente, o animal, ele não sabe o sabor das coisas até você oferecer. Na natureza, ele não vai estar em contato com sal. Então, assim, o legume, ele tem que ser dado sem tempero nenhum. Então, você só cozinha o legume, deixa ele dar uma esfriada, ou pode pôr um pouquinho na geladeira para dar uma refrescada, oferece para o animal. Ele comeu e o que ele não comeu você dispensa, porque senão vai ficar na vasilha e vai deteriorar por causa do calor. Perfeito. Frutas podem ser dadas aos cães ou existem restrições? Não, pode ser dada. Maçã, banana, mamão, só as frutas cítricas que não, tá? O que for cítrico, azedo, não dá. Agora, maçã, banana, melão, mamão, não tem problema. Pode ser oferecido para eles sim, viu? E para os gatos também, viu? Se os gatos ingerirem, se eles gostarem, vocês podem dar. Só não pode dar as frutas cítricas. Perfeito. A Lúcia colocando aqui, meu cachorro é louco por tomates. Se eu posso oferecer? O tomate, ele é cítrico. Ele tem acidez. Então, é melhor que não dê. Troque esse tomate por algum outro legume que ele possa aceitar. Mas não dê o tomate não, porque ele é ácido. Perfeito. Para a gente finalizar aqui, né, e deixar bem claro essa questão, né, assim como nós temos que ter os nossos cuidados durante esse período, os animais também a gente não pode descuidar, porque senão a gente vai acabar tendo que levar para o veterinário, né, Débora? Sim, Luciano. Como nós estamos comentando aqui, alimentação, tomar muito cuidado com a alimentação. Por exemplo, o animal, às vezes ele bebe água e ele vem com a boca toda molhada na vasilha de ração. Está muito calor, então essa ração vai ser umedecida e ela vai fermentar. Então, assim, toma muito cuidado, coloque menos comida para o animal nesse período, porque ele vai ser satisfeito com um pouco só de alimentação. Até a gente, nesse período, nós nos alimentamos com menos comida porque está muito calor. As frutas e legumes que forem oferecidas, se forem animais de gaiola, troquem pelo menos 2 vezes por dia. Deixem sempre a água fresca no pote, o pote limpinho. Não passear com o animal igual nós fazemos para a gente. Não ficar expostos ao sol entre 10 da manhã e 17 horas da tarde. Os animais também. Então, assim, todos esses cuidados que nós tomamos conosco, nós temos que tomar com os animais. Se for um animal de pelagem clara, pode ser usado um filtro solar para que não fique muito exposto ao sol. De preferência, deixar esse animal na sombra, não exposto diretamente ao sol. Então, assim, todos esses cuidados nós temos que tomar. E qualquer dúvida que o proprietário tiver, entrar em contato com o médico veterinário de sua confiança para esclarecê-las. Perfeito. Para a gente fechar aqui uma pergunta da Lúcia, aqueles
sapatinhos, calçados para cães e tal. Eu posso utilizar nesses períodos mais quentes ou não? Olha, assim, até pode, só que imagina o animal com o calçado andando na calçada e está quente. Então, assim, imagina o incômodo que esse animal vai ter por estar com aquele calçado e naquele chão quente. Então, assim, evitar ao máximo de expor o animal nessa calçada quente ou nesse asfalto quente, mesmo com aquele calçadinho. Perfeito. Débora, quero agradecer imensamente a presença, deixar sempre o programa à disposição e espero aí que as informações contribuam para os cuidados com os animais nesse período de calor intenso. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Luciano, agradeço todo o pessoal da TV Educadora e sempre estarei à disposição de vocês também. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Você fica agora com os aniversariantes do dia e, na sequência, com a programação da TV Brasil. Aniversário da Josi. Quem manda os cumprimentos a ela é o esposo Robert e a filha Júlia Roberts. Parabéns, Josi!